Queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. É um privilégio poder voltar aqui. Não tinha percebido que já faz um tempo, né? Vim aqui em outubro, nas férias do pastor, e fiquei muito feliz com a oportunidade de poder participar da conferência. Como ele disse, nunca é fácil para um pastor sair preparando sermão, exposição. Às vezes dá dor de cabeça em nós, muito tempo ali focado na frente de uma tela para preparar tudo. E eu tenho muito temor quando eu preparo um sermão, quando eu venho para o púlpito, não por conta de quem está me vendo aqui agora, mas por conta dele. É uma responsabilidade muito grande. Não é a pessoa que está ali aprovando o sermão do pastor, não. Ver se o sermão dele tem quanto tempo de introdução, ou quantos pontos é dividido, ou quanto tempo ele gasta na aplicação. Isso é bobagem. Mas eu temo e tremo diante da fidelidade daquilo que é passado para as pessoas. Eu temo e tremo diante daquele que me escolheu para levar a santa e fiel palavra dele. O tema é santidade. Eu sei que é aniversário da igreja, mas a parte da comemoração a gente deixa para depois do culto. Vamos trazer agora para uma parte de temor, de tremor e reverência. Me permita só colocar aqui o cronômetro, eu quero me policiar no tempo para a gente não acabar de meia-noite. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante. A Igreja Batista Reformada em Caruaru completa 26 anos, isso é maravilhoso. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, principalmente para os mais antigos. Qual o seu testemunho de vida nessa igreja? Você tem somado em quê nessa igreja? Qual o seu caráter nessa igreja? Como está a sua vida diante de Deus nessa igreja? Qual a aprovação que você tem de Deus nessa igreja? Eu estava falando com alguns irmãos, e nós reformados deveríamos pensar muito antes de colocar a cabeça no travesseiro para dormir. As igrejas estão aí fora, as igrejas que a gente não concorda com o que elas pregam, elas estão aí fora trabalhando, evangelizando, e estão enchendo seus templos, mesmo tendo heresia e tendo barganha. E as igrejas reformadas estão vazias. Vamos supor que você tenha, eu pensei que estava ali, perdão. Vamos supor que você tenha 26 anos, os 26 anos que essa igreja tem. Quantas pessoas você trouxe nessa igreja? Quantas pessoas você traz no domingo aqui nessa igreja? Me perdoe, talvez a sua influência não é tão boa lá fora. Querido, ser cristão dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Se vestir como eu estou vestido nessa noite, qualquer um pode fazer. Pegar um microfone, pregar, cantar, com todo respeito, irmão, não é ele, é só uma ilustração. Qualquer um pode fazer isso. Mas quem é você lá fora? Daquela porta para fora, quem é você? Eu tenho uma notícia para te dar, eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim para você. Deus conhece você que ninguém conhece. O seu interior, o que está aí dentro de você. E eu quero te dar uma outra notícia. Você não engana ninguém. Principalmente o Senhor, que a Bíblia diz que os olhos dele passeiam por toda a terra. Ele sabe quem é as suas ovelhas e sabe quem não é as suas ovelhas. E eu quero lhe dizer uma coisa. Se você estiver dentro da igreja, brincando com Deus, brincando com a vida desse pastor que dá a vida por você, você vai pagar um preço muito alto. Pastor, isso é forma de comemorar um aniversário? Se Jesus voltar hoje, e aí? Isso é mais importante.
se você morrer hoje? Agora há pouco, antes de vir para cá, eu liguei a televisão, vi uma mulher sendo atropelada, andando na rua. Será que ela sabia que aquilo ia acontecer? Antes da gente entrar na mensagem, para onde estão direcionados os seus olhos? Um tempo atrás, em 2018, um garoto, 19 anos, nascido e criado dentro de uma igreja, participava de tudo dentro da igreja, de tudo, de grupo de jovem, quando tinha futebol na igreja ele ia, de tudo. Um certo momento ele se afastou da igreja, por conta de amizades. Ele viu aquelas amizades mais importantes do que o que ele tinha na igreja. E infelizmente o povo de Deus, que deveria passar mais tempo com seus irmãos, tem mais prazer com a amizade do mundo, tem mais prazer com amigos do trabalho. É só tu dar uma olhada no teu WhatsApp, as últimas mensagens são pessoas daqui que está agora sentada ao teu lado, ou são pessoas que vivem lá fora? A sua rede social prova isso. O que mais você compartilha no seu Instagram, seu Facebook, suas postagens? Quem olha para você vê um cristão, um homem piedoso, uma mulher piedosa? Bom, vamos lá, voltando ao garoto. Ele se afastou por conta de amizade. Ele se transformou em uma outra pessoa, a ponto até de expulsar a própria mãe dentro de casa. Filho único. Ele expulsou a mãe dentro de casa, depois ele pediu para ela voltar. Um certo dia esse rapaz recebeu uma mensagem no celular de uma moça. Isso logo cedo, uma sexta-feira. Ele, depois da mensagem, ele saiu, ele foi lá cortar o cabelo, voltou para casa, ainda de tarde ele se arrumou, colocou uma roupa nova que o pai tinha acabado de dar para ele, e saiu dizendo para a mãe dele que não tinha hora para voltar. Por volta de 8:30 da noite, chegou a notícia para a mãe dele: seu filho está morto ali na rua. Esse garoto levou 15 tiros. 15 tiros. A gente ficou sabendo depois, o caso dele, que ele estava sentado numa mesa com mais 3 amigos. Chegou 2 rapazes numa moto e falou assim: a gente só quer fulano, os outros podem ir. Todos os amigos dele correu. Ninguém ficou. Ninguém disse: para mexer com ele tem que mexer com a gente. Todos correram. O primeiro tiro foi na perna dele, ele não teve força para correr, e foram lá terminar. Esse garoto era meu primo. Em 2018 ele faleceu. Você ama o mundo e as amizades do mundo? Elas não podem salvar você. Elas não estarão com você quando você precisar. Elas são a farsa. Elas são o engano. Elas vão sugar a sua vida. Elas vão te afastar de Deus. E vão levar você para a morte. É isso que nós iremos ver hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Se você tiver dificuldade para encontrar, levante a mão, o pastor Roberto vai até você. Estou brincando, irmãos. Gênesis capítulo 13. Pouco se fala de Ló. É muito raro você ver uma pregação em cima de Ló. Se eu confundir em algum momento e chamar Jó, fique em paz, tá? É Ló que eu estou falando. Então,
É muito raro você ver uma pregação de um pastor trazer um exemplo da vida dele. Mas quando eu olhei para o tema, só me veio ele na cabeça. Você sabe por quê? Porque só quando a gente está, com todo o respeito da palavra, na desgraça total, a gente vê o que realmente o mundo faz conosco. E ele destrói. Ele acaba com a nossa vida. Ele é um engano. Observe o que diz, por exemplo, o versículo 10. Gênesis 13, versículo 10. Quero que você leia comigo só o início. Ló ergueu os olhos e o quê? E viu. É isso que está aí na sua Bíblia? Ló ergueu os olhos e viu. Sabe o que é interessante? Que não diz aqui que Ló pecou. Não está dizendo aqui, e Ló pecou. Não está também dizendo aqui, e Ló orou. Apenas diz, Ló ergueu os olhos e viu. Aqui foi durante aquele momento da separação entre Ló e Abraão. Abraão deixou Ló à vontade para escolher que terra ele queria ir. A promessa era para Abraão, e Abraão estava bem tranquilo quanto a isso. Mas quando Ló olhou as campinas, o verde, Ló não consultou a Deus, Ló não orou, Ló agiu por aquilo que ele viu. E o que ele viu ali? Não santidade, não um lar para a sua família. Ele viu prosperidade, ele viu crescimento, mas não há crescimento sem o Senhor, não há vida sem o Senhor, não há prosperidade sem o Senhor. Em tudo na nossa vida, irmãos, podemos fracassar se não consultarmos o nosso Deus, se não orarmos a Deus, se não ter o pensamento que Deus tem, amar o que Ele ama e odiar o que Ele... Impossível. Mas os olhos deles estavam abertos para o fruto. Eles desejavam aquele fruto. Eles foram influenciados para comer daquele fruto. E você é influenciado sempre para o mal, quando você não consulta o seu Deus. É o caso de Ló. Uma anotação aqui. Ló fez sua escolha puramente com base no que podia ver com os seus olhos. Ele se importou apenas com a abundância material da terra e não se preocupou com o impacto espiritual que isso poderia ter sobre ele e também sobre a sua família. Irmão, eu amo pregar em igreja que não é minha, porque eu não conheço ninguém e a gente pode falar o que a gente quiser e a pessoa não pode dizer que é piadinha para ela. Isso é muito bom. A pessoa não pode dizer, o pastor está falando isso porque ele me conhece. Mas, irmão, eu tenho que ser muito fiel a você nessa noite. Eu tenho que ser muito verdadeiro com você nessa noite. Sabe, quando eu fui pregar na conferência lá em Paulista, eu dei um exemplo lá para os pastores do que Deus fala para Ezequiel, lá no início do livro de Ezequiel. Ezequiel, eu vou enviar você para pregar. Quer eles ouçam, quer não. Tipo assim, você vai falar aquilo que eu quero. Se fosse um dia de hoje, quer a pessoa durma ou esteja acordado, quer ela brinque com a criança, ou quer ela atenta. Irmão, tem pastor pregando fiel evangelho, e tem gente roendo unha, mexendo em cabelo, mexendo no WhatsApp. Você tem ideia que o inferno é real e ele existe? Você tem ideia que sem santidade você não entra no reino de Deus? Você tem ideia que sem santidade você não pode se aproximar de um Deus que é santo, santo, santo? Se os querubins, meus irmãos, cobriram o rosto, o que dirá eu e você? Você vem para a igreja fazer o quê? Passar tempo para dizer para a tua família que cumpriu um tempo de culto? Para mostrar para o pastor que você está aqui na igreja? Você não está batendo cartão na igreja não, irmão. E Deus conhece você.
Ele sabe para onde tem ido os seus olhos. Se tem uma coisa que é certa acontecer, é que um dia, cedo ou tarde, você vai morrer. Você vai morrer. Rico ou pobre, negro ou branco, você vai morrer. Todos nós um dia, hoje eu estou vestindo esse terno aqui, mas um dia todos nós vamos vestir o paletó de madeira. Sabe qual é o paletó de madeira? É o caixão. Todos nós. Cada palavra, cada letra da palavra é um alimento para nós. E eu fico pensando como é que pode, na hora de um sermão, de um culto, a pessoa está desviando o olhar dela. Veja como isso é fácil. Ao invés dela estar atenta, ela está brincando com a pessoa do lado dela. Eu fui numa igreja um dia que tinha um casal na frente de alguns irmãos, brincando com a criança, e as pessoas que estavam atrás não estavam conseguindo prestar atenção no culto, porque o pai, que era para dar exemplo, estava brincando com o filho dele na hora do culto. Você tem ideia do que é culto solene? Você já prestou atenção no que é culto solene? Significa culto de reverência. E que reverência é essa para Deus, meus irmãos? O evangelho está sendo pregado. E tem gente brincando de evangelho. Mas sabe por que ela brinca? Porque os olhos dela não estão fixos no Senhor. Os olhos dela não estão fixos no Senhor. Ela está preocupada com outras coisas. Se você morrer sem estar com seus olhos no Senhor, você vai para o inferno. E não tem nessa vida quem te tire de lá. Não tem oração, não tem teologia, não tem pastor, não tem nada que te tire de lá. Para onde estão os seus olhos, meus irmãos? Você sabe por que eu falo isso dessa forma? Porque eu sei o que é estar com os olhos no lugar errado. Eu sei o que é ter tempo achando que estava com Deus sem estar com Deus. Eu sei o que é isso. Veja, por exemplo, sua oração. Às vezes nem você acredita na oração que você faz. Ló ergueu os olhos e viu. O que ele viu? Toda a campina do Jordão. Aparentemente não há mal nenhum nisso. Que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Olha como era. Aos olhos, próspera, toda bem regada, tudo no seu devido lugar. O jardim do Senhor era o Éden, e o Éden era perfeito. Irmãos, é isso que nos dá esse desperta em nós. Veja, o Éden ficou pronto antes do homem ir para lá. Deus criou o Éden perfeito. Os primeiros capítulos de Gênesis são lindos de ler, sabe por quê? Porque não tem pecado nenhum nele. É só o homem entrar em cena. Mas até então não tem mal, não tem pecado nenhum, está tudo no seu devido lugar. E Deus fala, olha que privilégio, eles ouviam a voz de Deus, nitidamente. Deus fala com Adão. Olha, você pode comer de qualquer fruto que você quiser, Adão, mas não toca. Não come daquele fruto ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E justamente, aquele fruto foi o mais agradável aos olhos deles. Você está pensando que o pecado é brincadeira? O pecado não vem disfarçado de demônio de chifre, irmão. O pecado é sedutor. O pecado é atraente. O pecado é desejável. E eu vou dizer uma coisa para você, que sirva de alerta para todos. Para você, homem, principalmente também. Os homens. Você tem 2 deveres principais na sua vida. Você deveria anotar isso para nunca esquecer. O primeiro, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que ser muito fiel a Deus. Muito fiel a Deus. Guarda o que eu estou te dizendo.
E o segundo, tu tem que amar demais a mulher que tu é casado com ela. Porque em pleno século 21, irmão, só se acha homem fiel no casamento se achar esse homem fiel a Deus. Se ele tirar os olhos de Deus, com facilidade, ele também vai tirar os olhos da esposa dele. Ele vai tirar os olhos da família dele. Porque o mundo está aí. Veja as novelas, veja as séries, veja como as mulheres se vestem na rua. E muitas estão pegando o modelo da rua e se vestindo dessa forma dentro da igreja. Um dia, eu estava pregando numa igreja, tinha uma mulher na primeira cadeira, com a saia curta. Eu cheguei para uma pessoa e falei assim, dá uma toalha para ela cobrir as pernas dela. Pastor, e se essa mulher nunca mais voltasse? O problema é dela. Em outras palavras, ele está indo para um lugar que é contrário à vontade de Deus. Ele poderia ter consultado Abraão. Ele poderia ter consultado o Senhor. Ló aprendeu com Abraão, era sobrinho dele, filho de Arã. Viveu tempo com ele. Está vendo que viver tempo perto de alguém não significa nada? Quando dentro da pessoa tem um coração podre, tem um coração mundano, não adianta nada. Pode colocar, pega um garoto, coloca ele dentro de um seminário, coloca ele com os melhores professores de teologia, faça ele aprender a história de Calvino de trás para frente. Se ele não tiver santidade e vida com Deus, é questão de tempo a queda dele. Mesmo ele sabendo tudo isso, vai ser questão de tempo a queda dele. Versículo 11. Então Ló escolheu para si. Veja que interessante. No 10 diz, Ló ergueu os olhos e viu. Agora no 11 diz, então Ló escolheu para si. Só que ele escolheu sem consultar a Deus. Irmão, crente tem que orar. Currículo de crente, na primeira palavra tem que ter oração. Spurgeon já dizia, todo crente tem que ter o quarto de oração dele. Ele tem que orar. Ele tem que consultar a Deus em tudo. Senhor, nesse emprego eu vou glorificar o teu nome, eu vou crescer contigo de alguma forma. Senhor, nesse namoro, nesse noivado, nesse casamento. Mas não, muitos fazem como Ló, viu e agora escolhe para si, quer. E não está nem aí para o que o pastor vai falar, o que os irmãos falam, não quer correção, porque esses olhos estão contaminados pelo coração. Seus pensamentos, seus atos, suas atitudes. Você crê que Deus é um justo juiz? Sim ou não, irmão? Você crê que Deus é um justo juiz? Eu também creio. Mas tem algo que nos faz tremer. Esse juiz não julga só os atos, ele julga também os pensamentos. Você tem ideia que todos os seus pensamentos o Senhor conhece? Com quem você fala, a sua intenção, quando você está sozinho, para onde você olha, o que você ouve. Se passasse aqui nessa tela aqui agora, tudo o que você pensou de sábado passado até hoje, se passasse aqui nessa tela tudo o que você viu na internet essa semana aqui, será que amanhã, no culto da manhã, você voltaria na igreja? Pensa nisso. Sua vida passando aqui para todos nós ver. Uma semana, eu não estou nem falando um mês, nem um ano. Uma semana. Apenas uma semana. Se ela estivesse passando aqui agora, você voltaria amanhã de manhã? Você voltaria para essa igreja? Para continuar sendo membro dela? Ou será que ia ser tão vergonhoso para você que nunca mais você pisaria aqui? Pois é, Deus sabe tudo isso. Tudo. Cada minuto, cada segundo, cada palavra, os seus sonhos, seus pensamentos, seus desejos,
tudo que está dentro do seu coração. Diz mais aqui, versículo 12. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. Veja o que diz agora, veja que interessante. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Veja, ele olhou, ele viu, ele escolheu, e agora ele vai armando sua tenda, ele vai se aproximando. Veja que não é uma queda de noite para o dia, é uma queda que vai acontecendo. Irmão, talvez você não ora mais como orava, não vem na igreja como vinha. Veja, agora há pouco a gente estava aqui louvando, o irmão aqui usado por Deus, olha que lindo, a igreja cantando, mas essa mesma boca que acabou de louvar, o que essa boca está fazendo lá fora, falando lá fora? Qual influência essa boca que acabou de louvar está dando lá fora? Você acha que pode brincar com Deus? Você acha que Deus aceita qualquer tipo de oferta vindo dos nossos lábios? Sabendo qual é realmente a nossa intenção? Ele estava aqui só observando todas as atitudes de Ló. Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Nesse ponto, a tenda de Ló estava apenas na direção da perversa cidade de Sodoma. Veja, na direção de Sodoma. Mais tarde, Ló se tornou um líder daquele lugar cheio de pecadores. Olha o que tinha naquele lugar. O Salmo vai dizer que nós não podemos estar na roda dos escarnecedores. Eu vou dar uma dica para você. Você quer ter menos problema na sua vida? Menos. Diminuir os problemas. Diminua suas amizades. Diminua suas amizades. Veja, às vezes você leva para sua casa uma pessoa do trabalho, da escola, da faculdade, uma pessoa do mundo. Quando foi que você convidou um irmão da igreja para ir lá? Quando você convidou o irmão para ir almoçar contigo? Para ter conversas agradáveis, bíblicas, santas. Quando? Quem você está levando? Quem você está trazendo para a sua vida? Quem você está chamando para viajar junto com você? Irmão, somos peregrinos. Não somos desse mundo. Quando Cristo ora em João 17, ele pede para o Pai nos santificar. Na verdade, ele vai dizer: a tua palavra é a verdade. Você hoje está mais perto da Bíblia ou do Instagram? Quem você conhece mais? Veja, até um momento de devocional de uma pessoa que diz fazer toda manhã na hora do café. Como é o seu devocional? Às vezes é um devocional fraco, de uma leitura fraca, que quando sai de casa, entra no Uber, no táxi, você já esqueceu o que você leu. Um dia lá na igreja eu perguntei para uma pessoa: e aí, como é que está a sua vida, pastor? Deu uma melhorada depois que eu passei a fazer meu devocional de manhã? Falei: que coisa boa! A senhora leu o que hoje de manhã? Ih, pastor, esqueci. Que devocional é esse? Só que tem coisa, irmão, que eu falo na cara. E falei na cara dela o seguinte: então, mas da sua amiga que a senhora acabou de falar dela, que a senhora teve um problema, a senhora não esqueceu o que ela disse para a senhora, né? O que é que está aqui, entrando aqui? Aonde Cristo quer habitar, aonde o Espírito do Senhor habita. Olhe para o seu coração. Ló provavelmente pensou: posso servir a Deus também em Sodoma, quanto em qualquer outro lugar. E isso é uma mentira. O mundo faz isso. Não, vai lá, esses amigos, você pode falar de Jesus para ele. São perdidos. Vá lá influenciar eles. Só que acontece ao contrário. Ao invés do cristão influenciar os amigos para levá-lo até a igreja, para Cristo, ele que vai para o mundo, mesmo sendo salvo, porque Ló era um homem justo. Pedro vai dizer isso. E eles provavelmente precisam de uma testemunha lá. No entanto, Ló enganou a si mesmo, como muitos depois dele fizeram. É comum confiar em um coração enganoso. Não foi a escolha de Ló
que desviou seu coração. Seu coração já estava desviado. E isso foi demonstrado por sua escolha. É o que eu acabei de falar do rapaz que saiu da igreja e por conta de amizades acabou perdendo a vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Crente não perde salvação. Eu creio muito nisso. Não há dúvida para mim. Os outros temas que a gente vai trazer amanhã, fala da libertinagem, antinomianismo, mas eu posso falar isso aqui para você. Crente não perde a salvação, mas crente morre. E há um ditado verídico: quem planta, colhe. A sua salvação não impede você de ser punido. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sendo pastor, se eu entrar numa loja e cometer um furto, eu serei preso ou não, porque eu sou pastor? Serei preso, sim? Ou o título vai impedir de ser preso? É a justiça do homem sendo aplicada. E a de Deus, você acha que não é? O que você poderia ter na sua vida de viver um pouco mais, pode ser interrompido, mesmo você sendo salvo, por conta do seu pecado. Vá para Gênesis 19, por favor. Vamos ler do 1 ao 8. Eu vou ler pela NAA, tá? É interessante que Deus, ele manda 2 anjos puros para entrar no lugar impuro, por conta de Ló. Diz assim: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. No portão da cidade só ficavam as autoridades, pessoas reconhecidas naquele lugar. Interessante, né? Como o mundo faz com a pessoa de Deus, né? Aqui você é considerado. Sabe quando aquelas pessoas saem magoadas da igreja? Que isso aí para mim não encaixa, nunca vai entrar isso na minha cabeça. A pessoa está lá magoada porque o pastor falou alguma coisa, porque um irmão não deu bom dia. Isso é coisa de crente fraco. Mas a pessoa está lá magoada. E ela chega para alguém do mundo e a pessoa diz assim: eu jamais faria isso com você. Sai dessa igreja. Negócio de crente, ser crente é careta. Você tem a vida inteira para aproveitar, para ser feliz. É isso aí que o mundo faz. E isso entra muito rápido no coração de qualquer pessoa. Muito rápido. Ló já era uma influência naquela cidade. Ele se enturmou muito rápido. É o tipo chamado de cristão camaleão. Ele consegue se adaptar a todo lugar que ele vai. A todo lugar. Se está tocando uma música do mundo, o cristão camaleão está lá. Se no trabalho a pessoa está falando de pornografia, o cristão camaleão está lá sorrindo. Você deveria ter vergonha. Sorrindo de alguém falando de pornografia, de adultério, de coisas do mundo, e está o cristão lá, kkkk. Que exemplo de cristão essa pessoa é? Compartilhando de tudo aquilo, absorvendo tudo aquilo. E na igreja está lá: pois é santo, sim é digno. Pensa que engana Deus. Mas não engana. Mas não engana. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhe disse: por favor, meus senhores, venham para a casa desse servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Eles queriam ficar na praça, talvez para observar alguma coisa da cidade, ou talvez para testar a Ló. Ló insistiu tanto que eles foram
e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Mas, tem um mas, né? Mas, porém, entretanto, todavia, estava bom demais para ser verdade, né? Antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Olha o tipo de pessoas que Ló estava convivendo. Veja que outrora ele estava ao lado de Abraão, o pai da fé, o exemplo de obediência. E olha o tipo agora de pessoas que Ló está perto. Eram os homens de Sodoma. Moisés faz questão, né, de dizer dessa forma. Tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, olha que coisa terrível: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Olha o que diz agora: traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. Olha a situação de Sodoma, irmão. Você acha que o homossexualismo começou no século 21? Isso aqui é coisa antiga. Essas pessoas não eram só orgulhosas e não estavam nem aí para as outras pessoas. Elas estavam tendo vários tipos de relações sexuais naquela cidade. Possivelmente, alguns teólogos defendem que esses homens, que eram anjos, tinham boa aparência, eram homens bonitos, e eles foram lá para a casa de Ló. E quando aqueles homens de Sodoma viram, foram lá e disse: traz eles aqui para fora, porque a gente vai abusar deles. Que coisa absurda. Sabe, uma coisa que é fato: um dia a ficha cai. Mas infelizmente a ficha só cai quando a pessoa também já caiu. É uma pena. Traga-os aqui para fora, para que abusemos dele. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si. Isso aqui é um ato de coragem. Veja, os homens da cidade toda estavam ali. Ló vai para frente da porta, fecha a porta e está na frente daqueles homens. Vamos observar agora a influência de Ló com eles, né? Porque Ló é um salvo. Ele é salvo, mas ele está ali no lugar que não pertence a Deus. E quantos eleitos estão por aí em lugares que não agradam a Deus? Você que é pai, por favor, quem é pai aqui, levante a mão para me ver, os papai. Parabéns para vocês que são pai. Um dia eu serei também, se assim Deus permitir. Mas vamos lá. O seu filho, quando ele olha para você, olhe para mim, pai. Olhe para mim. Porque às vezes o homem não gosta de ser confrontado. Mas eu estou te confrontando agora. Depois você me perdoa, a gente come um bolo depois da festa e está tudo tranquilo, eu vou para casa em paz. Mas olhe para mim. Quando o seu filho olha para você, ele diz que quer ser o Homem-Aranha, o Batman, o Sonic, o Hulk, ou ele diz que quer ser igual a você? Com quem ele quer se parecer, irmão? Quem é o exemplo da vida dele, irmão? Quando você fala, você tem autoridade sobre o seu filho? Eu não estou perguntando se você lê as perguntas e respostas do catecismo puritano com ele. Eu estou perguntando se você é uma referência de santidade para ele. Eu não tenho filho ainda, mas se um dia eu tiver um filho, você sabe qual é o meu sonho? O que eu quero ouvir do meu filho? É ele chegar para mim e dizer assim: pai, eu quero amar a Deus como o Senhor ama. Eu quero ter esse amor por Deus como o Senhor tem. Mas talvez teu filho olhe para você
e vê você como um irmão mais velho dentro de casa. E quando você quer corrigir na doutrina da Bíblia, ele olha para você e diz assim: nem o senhor faz isso, o senhor quer que eu faça? Agora há pouco passou o São João, né? Aqui é a terra do São João. Tu deixou de vir para a igreja domingo por conta do São João? Imagina teu filho olhando isso. Teu filho dando uma olhadinha nisso. E Deus olhando isso. Pensa. Quer ser exemplo de pai? Você só vai ser exemplo de pai quando o teu filho olhar para você e dizer assim: eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero amar a Deus como o Senhor ama. E um dia, pai, quando eu me casar, eu quero amar a minha mulher como o Senhor ama a minha mãe. Eu quero tratar ela como uma princesa, como o Senhor trata a minha mãe. Mas tem aí um monte de filho que não pisa na igreja. E o pai e a mãe estão dentro da igreja. Mas o filho sabe muito bem quem ele é dentro de casa. É como Paul Washer diz. Às vezes a pessoa idolatra um pastor. Aquele pastor é um homem de Deus. Eu só assisto o culto com ele. Só diga que ele é homem de Deus quando você souber quem é ele dentro de casa, com a esposa dele e com os filhos dele. Aí você pode dizer que ele é um homem de Deus. Não pelo púlpito. O que define um pastor não é o sermão que ele prega, não é a eloquência que ele tem no sermão. É quando ele está sozinho no quarto de oração dele falando com Deus. O advogado ganha causa quando ele está no quarto dele durante a madrugada estudando para estar diante do juiz. O pastor faz um bom sermão quando ele é fiel no quarto de oração dele. Assim também a sua vida, crescendo ou não em santidade. É o reflexo daquilo que você é na igreja, em casa, no seu trabalho e em outros lugares. Mas vamos lá, para mim acabar. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhe disse: meus irmãos, olha como ele chama aqueles homens. Meus irmãos. Não são meus irmãos. Uma pessoa que tem esse pensamento não é meu irmão. Meu irmão é aquele que é comprado por Cristo. Meu irmão é aquele por quem Cristo morreu e pagou pelos seus pecados. Não essas pessoas que têm esses pensamentos, essas atitudes. Mas ele estava tão envolvido ali dentro que ele chama aqueles camaradas de meus irmãos. Mas vamos ver se eles também consideram Ló como Ló considera eles. Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Veja, ele sabia que era mal. Só que isso já acontecia em Sodoma durante muito tempo. Aquilo ali estava sendo totalmente normal para o que já acontecia na cidade. E acredite, aqueles homens queriam fazer aquilo na frente de todo mundo. Isso acontecia também no Império Romano, Calígula, entre outros. O que tinha na frente daqueles homens ali, dos imperadores, era absurdo. Um dia um pastor disse, não lembro agora quem foi. Se eu lembrar depois, eu te aviso. Um dia um pastor disse, se Deus não julgar essa nação, ele tem que voltar lá atrás e pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. Ele quer dizer o seguinte, hoje está muito pior do que o que acontecia naquela época. Foi isso que ele quis dizer. Se Deus não julgar essa nação, ele tem que voltar lá atrás e pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. Esse ano é eleição, tem um montão de gente querendo eleger alguém para melhorar o país. Mas dá uma olhadinha para a vida da igreja, do povo que se diz comprado por Cristo. Olha o que ele vai dizer agora no versículo 8. Olha o que esse lugar fez com Ló. Olha o que é uma mente longe do contato com Deus, da santidade. Olha o que diz. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Veja que absurdo. Façam com elas o que quiserem, porém não faça nada a esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Essas garotas aqui, essas filhas de Ló, elas não eram solteiras. A palavra dá a entender aqui que elas já tinham compromisso, era como se fosse um noivado, só não eram casadas.
Mas ele é como se ele pensasse: que besteira eu fiz, como eu saio dessa agora? E aí? Sem Deus, irmão? Sem aquela voz nítida recentemente no ouvido, como? Que rumo eu vou tomar? Porque ele olhou e decidiu ir para Sodoma sem consultar ninguém. Ele foi pelo impulso e foi. E a pessoa se acostuma a fazer isso. Se você olha o início do livro de Gênesis, você vai ver que quando Caim recebe a maldição, ele vai para uma terra que é habitada. Aí fica um lado de Caim, semente da serpente, semente da mulher do outro lado, com o Sete. E a Bíblia vai dizer que quando Enos nasce, passaram a invocar o nome do Senhor. O outro lado de Caim, estão vivendo, vai vir Lameque, é o primeiro que tem 2 mulheres, mata 2 homens. Aquele lado de Caim não está nem aí para Deus. Não consulta a Deus para nada. E fica perdido, como ele aqui. Olha que absurdo, o pai poder dizer: minhas filhas estão aqui, façam com elas o que vocês quiserem. Imagina o que aqueles homens iam fazer com aquelas meninas. Alguns dizem que Ló possivelmente falou das meninas, porque o contato que aqueles homens queriam era com outro homem, não desejo com mulher. Então talvez Ló está usando ali a esperteza e dizer assim: eu vou oferecer mulher para ver se eu quebro aqui o que está acontecendo. Mas um pai não pode falar isso. Mas eu te garanto uma coisa: o que ele plantou aqui, ele vai colher no capítulo seguinte. Ele colhe isso aqui, irmão. Porque lá na frente, depois da saída, você sabe muito bem que as filhas dele vão embriagar ele e vai se relacionar com ele. Davi, ele não morreu quando ele pecou com Batseba. Natã foi lá e o repreendeu. E que coragem do profeta Natã, vou falar aquilo para um rei. Davi não morreu. Davi faz orações na Bíblia que nenhum lugar do Novo Testamento tu encontra igual. Mas o pecado dele, o fruto do pecado dele, as consequências, durou até o dia da sua morte. Às vezes você não colhe imediatamente, mas pode colher depois, mesmo sendo um eleito. É igual cartão: você compra, é crédito, é débito, é crédito, é débito, mas naquela data vai vir a fatura, e às vezes você se espanta: eu comprei tudo isso? Pois é, tu comprou. Imagina a nossa fatura no tribunal de Deus. Atitudes, pensamentos que a gente viu, ouviu, falou. E a única forma de apagar aquela fatura, irmão, é se tiver ali uma folha manchada de sangue, onde Cristo zera tudo aquilo ali por você. Fora isso, a fatura vai ser pesada. E o pagamento dela é o inferno. E aqui diz: façam com elas o que vocês quiserem. Que absurdo. Porém, não faça nada a esses homens. Ele perdeu toda a autoridade ali de pai, todo o exemplo de um pai, porque se acham sob a proteção do meu teto. Olha agora, ele chamou eles de irmãos, né? Olha o versículo 9. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Cadê a consideração por Ló agora? Cadê os garotos que eu falei quando tiraram a vida do meu primo? Que correram todo mundo, por que ninguém ficou? Por que ninguém ficou para dizer assim: a gente está com ele, não vai fazer nada com ele aqui não? Todo mundo foge, irmão. Quando a pessoa está no fundo do poço, ninguém fica. Quem te levou para lá não fica. Não fica. E falando sobre isso, rapidinho, sem querer sair daqui do assunto, eu já vou acabar. Um dia uma pessoa disse assim: eu odeio o calvinismo. Por quê? Porque vocês falam de uma forma como se Deus puxasse a pessoa pelo cabelo e arrastasse: você é minha e eu quero você, e acabou. Eu falei: caramba, esse é o pensamento? Porque vocês dizem que a pessoa não pode dar um passo, é Deus que trai a pessoa, então ele arrasta a pessoa pelo cabelo, né? Eu falei assim: não, eu não acredito que Deus arrasta ninguém pelo cabelo, nem puxa ninguém à força, nem por uma corrente. Eu acredito em tal situação, uma situação como a de Ló. Você perdeu tudo,
Com todo respeito, você está lascado, acabado, não tem ninguém, no fundo do poço, morrendo nos seus pecados, delitos e pecados, prazeres pecaminosos, e o Espírito Santo grita lá de cima: ei, você vai morrer, e o seu salário é a morte. Você pecou e o seu salário é a morte, acabou, ninguém vai vir te ajudar. Quem colocou você aí, e você quis também estar aí, não vai estar aqui para te ajudar, acabou. Tenta escalar aí sozinho e a pessoa não sai. E a lama está aumentando, vai sufocar ela, vai matar ela. E ela entra em desespero, como o desespero de Ló, de querer dar até as filhas. E agora, o que é que faz? Nessa hora ninguém lembra do mundo, né? Do que o mundo fez. Mas ela está lá, ela vai morrer. E o Espírito Santo está lá em cima, olhando para ela. Aí ele vem e diz assim: ó, mas tem uma coisa para te dizer. Eu conheço alguém que pode tirar você daí. Tem uma pessoa? Tem. Eu conheço alguém que pode tirar você daí. Quanto é? Não, não é nada. Não é nada. Ele simplesmente vai vir e vai tirar você daí. E esse alguém é o Senhor Jesus. E ele tira aquela pessoa de lá. E o que é que aquela pessoa vai fazer? Ela vai ver a desgraça de vida que ela estava, para onde ela estava indo, e ela vai olhar quem a salvou, quem a tirou dali. Então não, eu não acredito que Deus puxa alguém pelo cabelo, mas eu acredito que Ele atrai alguém pelo coração. Ele constrange a pessoa. Por isso que a graça é irresistível. E por isso que ninguém consegue dizer não para Deus. Porque se não fosse Ele, ninguém ia entrar naquela cisterna, naquela lama para tirar aquela pessoa dali. E aqui a gente vê Deus mandando 2 anjos puros para tirar esse homem desse lugar horrível. Sai daí, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer, olha o que eles dizem. Foram chamados de irmãos por Ló. Olha o que eles dizem para ele: vamos fazer com você pior do que com eles. Tipo assim, ou você sai da nossa frente, ou a gente vai fazer com você, Ló, pior do que o que a gente quer fazer com eles. Olha o lugar que ele estava, com as pessoas que ele estava. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Ficaram cegos, talvez uma luz brilhante muito grande, e eles ficaram perdidos. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, olha aí, genro das filhas. Filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-os sair daqui. Pois vamos destruir esse lugar que você escolheu, esse lugar que você achou que era bom, esse lugar que você quis ter prosperidade, viu prosperidade, a gente vai destruir ele agora. Porque o seu clamor tem aumentado. Imagina o que estava acontecendo ali. Chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros. Olha só, os genros, pessoa mais próxima, até mais próximo do que aqueles homens que foram lá para a porta dele, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saia desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Eu quero que você leia comigo agora o que diz. Mas eles pensaram, diga, que Ló, o quê? No final do 14. Pois eles pensaram que Ló estava brincando. Ló estava falando sério, mas para eles era brincadeira. Sabe o que é isso? Palavra sem autoridade, vida sem testemunho, dizer o que não vive, pregar o que não vive, ensinar o que não vive. Foi isso que eles viram em Ló. Os próprios genros não acreditaram nele e morreram. Porque Ló vai sair da cidade com as filhas e com a mulher. E você sabe muito bem, a gente não precisa nem continuar aqui para a leitura. Você sabe muito bem que
a mulher dele vai olhar para trás e vai virar uma estátua de sal. Sentiu falta. Saindo de Sodoma, mas Sodoma não estava saindo dela. Olha que coisa. Ela estava saindo do lugar, os anjos tirando eles do lugar, mas o lugar não estava saindo dela. Por isso que a pessoa ela pode estar na igreja até todo dia se tiver culto. Se ela não for regenerada, se ela não crescer em santidade, crescer em graça, o mundo sempre vai estar dentro dela. As músicas do mundo, os lugares que ela ia, que ela frequentava, as pessoas que ela convivia, que ela saía, sempre vai estar dentro dela. Sempre. Então Ló sai. E assim que ele sai, o fogo do juízo de Deus cai naquela cidade. Duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ele livra o seu eleito, ele pune o lugar. É como o dilúvio, a mesma água que cuidou da família de Noé, foi a mesma água que puniu aquela cidade. Porque Deus é justo, porque Deus é santo. E Ele é tão santo, que Ele se incomodou com o pecado de Sodoma. Eu queria ter mais tempo, mas já vi aqui que meu tempo acabou. Mas algumas aplicações para nós. A história de Ló nos ensina que ninguém permanece perto de Sodoma sem ser profundamente afetado por ela. Ló nunca planejou perder sua influência, sua família e praticamente tudo que possuía. Mas pequenas concessões produziram grandes tragédias. Quando finalmente resolveu falar sobre o juízo de Deus, seus próprios genros pensaram que ele estava brincando. Sua vida havia enfraquecido o peso do seu testemunho. Essa é uma advertência para a igreja. Muitos cristãos querem andar o mais perto possível do mundo sem se contaminarem. Não tem como. Acham que pode negociar princípios, relativizar a santidade e ainda assim permanecer fortes espiritualmente. Mas o mundanismo sempre cobra um preço. Ele enfraquece a comunhão com Deus, destrói o testemunho diante da família e endurece o coração pouco a pouco. Como está a sua vida, meu irmão, diante de tudo que a gente pregou hoje? Vou te dar um conselho para a gente acabar. Como se nunca mais você fosse entrar aqui, vivo. E abra o seu coração para Deus. Senhor, eu quero te amar como eu nunca te amei. Eu quero me aproximar do Senhor como eu nunca me aproximei. Eu estava falando para minha esposa, eu estou fazendo um estudo, ele vai ser bem extenso, da vida de Cristo, do início ao fim, passo a passo. E eu disse a ela que quando eu for chamado para as igrejas, sem ser uma situação como essa de aniversário, eu vou pregar sobre Cristo. Sobre Cristo. Nada contra, me perdoe se você ficar sentido com o que eu vou falar agora. Às vezes eu entro lá no YouTube e normal a gente pesquisar sermões e pregação de pastores que pensam como a gente, calvinistas e tal. Mas às vezes é muito tempo falando de história dos batistas, como foi o início da igreja, Lutero, indulgência. Irmão, prega sobre Jesus, fala sobre Jesus. Paulo mencionava Jesus, Pedro mencionava Jesus, João Batista apontava para Jesus, Lutero não salva ninguém, Calvino não salva ninguém, Sproul não salva ninguém. Cristo é o único Senhor e Salvador. O único que morreu e vive para sempre. Calvino morreu, Lutero morreu, Spurgeon morreu. Cristo vive. Ele vive aqui hoje, agora. Se humilhe diante dele. Não se ache nada, você não é nada, não se ache alguma coisa. Corra para Jesus, enquanto é tempo. Tire a máscara do seu rosto.
Não seja uma vergonha, não seja um engano, não seja um ló da vida. Olhe para Cristo, consulte a Cristo. Senhor, eu não dou um passo sem o Senhor ordenar. Eu não vou para um lugar sem o Senhor. Para pagar por esses pecados podres que eu e você cometeu, para pagar a vergonha que foi a nossa vida antiga, o nosso passado, que talvez você tenha vergonha dele. Pois é, Cristo teve que pagar isso, teve que pagar a sua conta, ele teve que pagar a sua fatura. Spurgeon não fez isso por mim. Eu louvo a Deus pela vida de Spurgeon. Já li livro de Spurgeon que eu chorei. Os comentários de Calvino são os melhores possíveis para uma pregação. Não estou indo contra eles, pelo amor de Deus, irmãos. Eu sou calvinista, dos 5 pontos. Eu estou falando que esses homens tinham uma vida muito boa, como um exemplo, eram imperfeitos. Mas esses comentários maravilhosos desses homens, é só tu pensar, vem de uma vida de santidade com Deus. A gente olha e diz assim, nossa, esses dias eu vi um comentário do A.W. Pink que eu falei, nossa, que comentário perfeito. Mas de onde vem esse comentário? Na época não tinha internet, não tinha o chat GPT, de onde vem? De oração, de vida com Deus. Você, mulher, deveria aprender um pouco com a Susan Wesley, a mãe do John Wesley, que orava, que tinha regras de oração na casa dela, e quando ela ia orar, os filhos ficavam em silêncio. Talvez hoje, quando você vai orar, teu filho está jogando videogame. Sede santos porque eu sou santo. Foi isso que ele disse. Aprenda com o melhor, com o maior, com o único. Aprenda com Jesus Cristo. Consulte Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, tenha misericórdia de nós, Senhor. Me perdoe, Pai, se eu falei alguma coisa que faltou expor mais ainda da Tua santidade. Mas, Senhor, a gente olha para a vida desse homem e a gente vê que um salvo perdeu tudo aqui nessa terra, por conta de uma escolha errada, de olhar para o lugar errado, de ir para o lugar errado, de estar com pessoas erradas. Por isso o Senhor nos deu a igreja, os irmãos, o pastor, alguém que cuide de nós aqui nessa terra, usado pelo Senhor, alguém que podemos nos aproximar, ser influenciados de forma melhor, a ler as Escrituras, a ter temor. Whitefield, Wesley, lia a Bíblia de joelhos. Eles sabiam que palavra eles estavam lendo. Não podemos fazer isso de qualquer jeito. Eu louvo ao Senhor, Pai, por essa igreja, por esses irmãos. Realmente, a palavra tem que nos confrontar. O confronto dela nos faz pensar se estamos íntimos contigo ou não. Se estamos vivendo uma vida de santidade ou não. E se não era, que isso pare hoje e que comece hoje. Uma vida em santidade contigo, longe do mundo e do que o mundo oferece. Que possamos nos apegar cada dia mais à Tua santa e fiel palavra e guardá-la no nosso coração, para não pecar contra Ti. Cuide, Senhor, dessa igreja. Cuide desses irmãos. O Senhor enviou 2 anjos puros para entrar no lugar impuro, para tirar o Teu eleito dali. Eu oro, eu clamo ao Senhor, Deus, que se tiver irmãos aqui, em lugares errados como Sodoma, tire eles de lá, Senhor, e traga eles para perto de Ti, para crescer em graça e em santidade. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, louvado seja Deus, né, pela sua palavra. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Felipe, que trouxe a mensagem do Senhor a nós. Irmãos, eu não apresentei ele bem. Pastor Felipe é pastor da Igreja Batista Reformada Unidos em Cristo, lá em Jaboatão, tá certo? Ele veio com sua esposa Geise. Seja bem-vinda, minha irmã, viu? O pessoal diz que esposa de pastor não tem nome, mas ela tem. Geise é o nome dela, tá certo? Queridos, nós nesse momento iremos seguir nossa ordem. Temos mais um hino na nossa liturgia. Queria convidar o nosso irmão Ezequias para nos conduzir com o último cântico. Nós vamos ficar de pé e louvar a Deus com alegria, irmãos.